Bom dia, paz seja convosco. Tudo bem? Desejo que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Nós vamos iniciando por aqui a nossa escola bíblica do dia de hoje. Deixa eu só compartilhar para as pessoas terem acesso. Muito bem. E que esse seja um domingo abençoado. Ontem eu estava olhando para a nossa agenda, para os nossos calendários. Próximo domingo já é domingo de Páscoa. O tempo voou, né? E nós sabemos que faz parte. Mas é interessante que tem uns insights que eu vou comentar no final a esse respeito. Hoje eu quero dar continuidade na nossa aula da semana passada, onde nós estávamos, então, falando a respeito da morte, o que nós sabemos a respeito dela de maneira bíblica e também escatológica, e nós falamos aí algumas coisas bem importantes, mas eu não quero prosseguir com a aula sem antes orar com você. Quero desde já te desejar um bom domingo, um ótimo dia, um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus. Graças a Deus, bondoso Deus e eterno Pai. Obrigada, Senhor, por esse tempo aqui, onde nós estaremos desfrutando, Senhor, da companhia um dos outros, ainda que de maneira virtual, mas para compartilharmos, Senhor, sobre a Tua palavra e sobre o que ela diz a respeito da morte. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento, que abra o nosso entendimento e nos ajude, Senhor, para que, então, a Tua palavra, que tem valores firmes, inegociáveis, irrefutáveis e eternos, possam estar no nosso coração, nos guiando, nos orientando para a honra e para a glória do Teu nome, que é santo. Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu assim oro e também já agradeço. Amém. Graças a Deus. Que bom ter a sua companhia. Você pode deixar as suas perguntas aqui no comentário. Se você tem meu WhatsApp, você pode mandar também, ele está aqui ao lado, eu consigo enxergar isso. E nós vamos, então, continuar falando sobre esse assunto que é tão importante e que gera, muitas vezes, curiosidade. Eu quero iniciar com vocês, né? Oramos aqui para a glória do nome do Senhor, mas eu quero aqui só falar um pouquinho sobre a aula que nós tivemos no domingo passado. Inclusive, ninguém me mandou perguntas, isso é uma boa indicação, embora, né, vocês estejam abertos aí para falar sobre. E algumas pessoas me deram um feedback sobre a aula e foi muito importante isso para mim. Então, da mesma forma, fiquem tranquilos quanto a isso. Na semana passada, nós falamos, só fazendo aqui uma revisão bem curtinha e rápida sobre o que nós vimos, porque o conteúdo todo está no vídeo e você consegue acessar o vídeo da semana passada. Nós falamos sobre a morte e nós vimos lá o que significa morte no hebraico, que significa separação, no grego, que significa cessação da vida, no latim, que significa fim ou extermínio. Nós vimos sobre a estrutura humana, o segundo ponto que nós trabalhamos, a estrutura humana. Vimos que o homem ele é ser material e imaterial, e isso tem lastro bíblico, graças a Deus, ali em Gênesis 2, verso 7, em Eclesiastes, capítulo 12, 7, também tem esse lastro bíblico. O homem ele é material e imaterial, portanto, finito quanto ao corpo, infinito quanto à parte imaterial. Essa parte imaterial do homem, ela se divide em alma e espírito, e esse alma e espírito é importante entendermos que para efeito de doutrina bíblica, ali há uma separação, e nós conseguimos ver isso em vários textos, mas o principal, o mais utilizado é Hebreus 4:12, nos deixa isso muito claro. Quando a gente olha para a questão da finitude do homem enquanto pó da terra,
nós vamos entender ali já que é uma situação também transitória, porque o homem, enquanto material, a parte material do homem é orgânica, então ali ele tem aqui o que é chamado de vida biológica, o bios, e também quanto à parte imaterial, a vida ali é chamada de zoe, que é a vida imaterial, a vida transcendente do homem. Nesse quesito, então, a parte imaterial do homem, que tem a divisão de alma e espírito, e o homem ainda com o corpo, ou seja, o homem é um ser tricotômico, foi outro ponto que nós vimos, ele é feito de corpo, alma e espírito, e dentro dessa tricotomia que o homem tem, nós vamos ter que o corpo, então, é essa parte biológica, e a comunicação, canal de comunicação com o mundo exterior. Nós vamos ter que a alma é o ser pensante deste homem. Nesta alma reside os sentimentos, as emoções, o cognitivo, tudo aquilo que é o relacionamento dele também com ele mesmo e com os valores que lhe são apresentados. Então, em algumas doutrinas, alguns segmentos, vão chamar isso de psique, e a parte do espírito do homem é o fôlego da vida, e que de acordo com o grego, é chamado de pneuma. Então, é esta a colocação que nós vimos aí na parte tricotômica do homem. E essa parte, o pneuma, ele é uma parte transcendente do homem. Muito bem. A nossa alma é a sede do nosso intelectual, né? Um outro ponto que nós vimos é que foram os textos bíblicos onde a morte é mencionada. E aí, então, seria muito longo para eu falar isso aqui. Nós vimos vários textos onde fala da morte, como ela é descrita, né? Por exemplo, aqueles que dormem, aqueles que o pó da terra, ou então aqueles que já foram, né? Então, é a parte dos textos bíblicos que nós vimos. Um outro ponto que nós vimos foi sobre o porquê da morte. E nós vimos que existem situações, inclusive na cultura religiosa, que remete o homem à questão do medo da morte. Por que temos medo? Por que as pessoas têm medo da morte? Então, fica muito claro dentro daquilo que nós conversamos aqui, sobre umas questões culturais, mesmo que religiosas, sendo cristãs ou não, que remete o homem ao medo da morte, né? Então, são conceitos e razões que estão ligadas sobre o conceito do pós-morte, ainda que no conceito religioso. Um outro ponto que nós abordamos, e esse vai ser um pouquinho mais extenso para rebuscar, porque nós vamos falar bastante agora na sequência da nossa aula, utilizando um pouco do que aprendemos aqui. De acordo com a Bíblia, foi o quinto tópico que nós vimos, de acordo com a Bíblia, existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós falamos sobre a morte física, sobre a separação do corpo e da alma, esse divórcio que acontece entre a parte material e a parte imaterial. E ali vimos também que essa parte da morte física, ela é atestada pela medicina. A medicina vai lá, então, e atesta a morte do homem. E aí, esse atestar a morte, vamos entender que existem graus de morte, como, por exemplo, falência dos rins, falência de um outro órgão, e não necessariamente uma morte completa, no sentido da morte completa da parte física. E aí, normalmente, para essa parte, é colocado ali a questão do atestado de óbito, ou a causa mortis, né? A medicina vai apresentar ali uma causa mortis. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, isso eu não falei na semana passada, sobre o óbito. O que significa a palavra óbito e por que se usa óbito em lugar de morte? Né? Um atestado de óbito e não um atestado de morte. A palavra óbito, ela vem do latim e ela significa aquele que vai na frente, aquele que vai primeiro. Então, é uma forma de eufemismo, é essa palavra, ou de diminuir o peso daquilo que se tem ali por conta da dor, da separação. Então, a palavra óbito significa aquele que partiu primeiro, aquele que foi na nossa frente, né? Ele já nos deixou, nesse sentido. Então, qual é a causa dele ter ido, né? Se fôssemos traduzir ao pé da letra aí. Qual a causa da pessoa ter falecido? Aí a falência é muito usada, né? O faleceu, a pessoa faleceu. Faleceu é porque, normalmente isso deveria ser usado
para quando há uma morte natural, mas nós usamos, na nossa cultura, nós usamos de uma forma geral. Em Eclesiastes, como a gente citou, vai dizer que o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus, por isso é um voltar, um ir primeiro, tá? E nós vimos que a morte física não é o final de uma existência, mas ela fecha, ela encerra o primeiro capítulo da existência do homem e abre as portas para um novo capítulo. E aí, esse outro capítulo é que nós vamos, então, entender como é que funciona isso. É a transição do visível para o invisível, do material que vai ao pó e o imaterial começa um novo processo. E aí, então, nós vimos, por fim, que cabe ao homem morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo, de acordo com Hebreus, capítulo de número 9, 27. E no final a gente viu que é necessário, o último ponto que nós abordamos na aula anterior, é que é necessário que a semente ela morra para que ele possa ser usado, para que ela possa dar toda a sua potencialidade de existência, uma vez que a semente ela é plantada, então ela morre para que ela possa germinar, e germinando ela vai aí dar muitos frutos. Quando a gente traz isso para a questão da vida espiritual, nós vamos entender que a nossa morte, né, na decisão de morrer para a criatura que somos, ou velho homem, e nascer em Cristo, isso vai trazer toda a potencialidade, de fato, da nossa vida, aquela criada, aquela sonhada, aquela desejada por Deus, para que a gente possa, de fato, ser a pessoa que o Senhor sonhou para nós aqui nesse plano. E depois ainda tem mais algumas coisas que vai fazer parte daquilo que nós vamos conversar no dia de hoje. Então, a morte, ela é, na verdade, uma renovação da vida. A morte dá lugar à vida, traz consigo a renovação da vida. Quando a gente pensa nisso, a morte biológica, ela existe aí, a morte das células, por exemplo, e existem novas células que vão nascendo. Isso, por exemplo, dermatologicamente é muito conhecido. As mulheres fazem o peeling aí para tirar as peles mortas, porque existe uma renovação celular ali. Então, existe uma renovação. E esse mesmo conceito é aplicado para a vida de uma forma em geral. Mas hoje, e assim, os conteúdos mais definidos, mais explicados estão sobre essa parte da morte física, nós temos na nossa aula da semana passada. Hoje, nós vamos trabalhar com a morte espiritual. Nós vamos falar sobre o segundo ponto, que é a morte espiritual, e nós vamos falar também sobre o período chamado de período intermediário. Bom, nós vamos conversar sobre isso, morte espiritual e período intermediário. São esses dois os pontos que nós vamos abordar aqui. Então, a morte espiritual, uma vez que o corpo vai ao pó e a alma volta a Deus que o deu, e a palavra alma aqui, ela não está falando só da alma separada do espírito, mas no conceito bíblico, alma e espírito, elas estão aí ligadas. Onde ela se desliga, elas são desligadas para efeito didático, ok? Para ensino. A palavra ou a questão da alma, ela é platônica. Então, caberia aí uma outra aula para a gente falar sobre o assunto alma, à luz do entendimento filosófico, né? Como é que Platão e Aristóteles vão definir essas questões de alma e de espírito. Então, para a gente poder fazer isso. De uma forma geral, a Bíblia aqui nesse ponto, ele está dizendo assim, o corpo vai ao pó e a alma volta para Deus, ou o espírito volta para Deus. Então, ele está falando dessa dualidade, material e imaterial. Então, quando há a morte física, o espírito, o que acontece com ele? O que vai acontecer com o espírito do homem, então? Então, a morte espiritual, que é o segundo ponto da nossa lição, da nossa aula aqui, né, da nossa lição, porque a aula começou, nós vamos falar disso propriamente dito. Então, o segundo tópico dessa nossa disciplina, nós vamos falar agora, então, sobre a morte espiritual. A morte espiritual, ela é em decorrência do pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte.
Então, a morte espiritual é em decorrência do pecado. E aí há uma pergunta que muitas vezes é feita. Isto é, a morte espiritual, ela é uma consequência ou ela é um castigo? Na semana passada eu até coloquei essa pergunta aqui, mas eu não a respondi. Ela é uma consequência ou ela é um castigo? O que vocês acham? É consequência ou é castigo? Vamos pensar aqui. Se ela é em decorrência do pecado, ela então é uma consequência, ela não é um castigo. O castigo é uma outra situação. Quando a gente vai lá para o Gênesis e a gente olha o Senhor conversando ali com Adão, com Eva e até com a serpente, dando as sentenças, essas sentenças que ele está falando daquilo que é consequência do pecado. Mas existem situações que mais à frente vão ser trabalhadas e vão falar que aí no caso é da morte eterna. A morte espiritual, ela é consequência do pecado. E lembre-se que a palavra morte significa separação. E a morte eterna, então, ela é um castigo. Então, morte espiritual é uma consequência. Morte eterna vem como consequência, mas também como um castigo, porque o homem, ao longo da sua jornada, teve aí a possibilidade de de rever esse fator na pessoa de Jesus e não o fez. Então, ao pecar, houve o rompimento entre o homem e Deus. No caso, lá no Éden, Adão, quando pecou, ele rompeu a aliança com Deus, ele rompeu o seu relacionamento com Deus, e nesse rompimento com Deus, houve ali, então, o princípio da morte que o Senhor havia dito. Se comerdes deste fruto, certamente morrerás. O Senhor traz ali a providência através das vestes que ele providencia para que o homem possa ter a sua nudez já ali coberta, mas é importante entender que isso não foi, em hipótese alguma, um remendo na história. Não foi uma contingência na história. Bom, o homem pecou, puxa, e agora? Não era esse o meu projeto. Aí Deus falou, deixa eu pensar o que eu faço aqui, já sei. Não, não foi isso. A palavra do Senhor vai nos ensinar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, o Senhor Jesus vindo para nós não é um remendo na história, não é um ajuste na história. Senão seria equivalente a dizer que Deus perdeu o controle da história, seria equivalente a dizer que Deus perdeu ali o domínio da história e que o homem fez o que bem quis e aí então Deus teve que dar um jeito nisso. Não, não é essa a realidade. A palavra do Senhor vai nos dizer, portanto, lá em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí, então, o Senhor já sim, tinha ideia, entendimento, sabia, porque Deus, ele já antevia tudo isso. Importante também, nós não vamos entrar aqui na discussão a respeito de quando é que o decreto, sobre os decretos de Deus, né? Existe o lapsarianismo, infra e supra, que vão falar sobre a ordem dos decretos de Deus quanto a esse fato, mas nós não vamos discutir isso em hipótese alguma aqui nesse nosso tempo, porque o nosso objetivo é falar sobre a morte. Então, quanto falamos a questão da morte espiritual, a palavra do Senhor vai nos mostrar lá em Efésios, e eu te convido a ler esse texto, Efésios, capítulo de número 2, e é importante atentar que há uma diferença muito interessante quando a gente olha para esse texto de Efésios 2, dependendo da versão que você estiver lendo. Existem algumas versões que vão tratar isso de uma forma um pouco diferente, tá? Mas é uma questão mesmo de versão bíblica e nós precisamos estar atentos às versões. Algumas versões, vocês já sabem, são parafraseadas e elas vão tratar de uma forma um pouco diferente os textos. Então, Efésios, capítulo de número 2, ele vai dizer assim para a gente:
Ele nos deu vida, versículo 1, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nos quais antes andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, nesse texto aqui, nós já vimos que ele deixa claro para nós que estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas nós estávamos mortos fisicamente? Não. Fisicamente andávamos, estávamos aí debaixo de um outro domínio, mas vivíamos, né? Vivíamos uma vida chamada vida natural, desprovida da graça de Deus, desprovida do entendimento quanto às coisas de Deus. No entanto, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, o pecado, ele faz essa ruptura, essa separação entre homem e Deus. E essa é a morte espiritual. Vou ler para vocês Efésios 2, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, essa é a Nova Tradução, fica bem mais fácil de entender. Todavia, o que essa versão omite? Ela omite que no verso 1 da outra versão que eu li, que é a versão revista e corrigida, ele diz assim: ele nos deu vida. Nesta tradução, ele omite essa informação. Não tem, ele vai direto. Antigamente, vocês andavam por terem sido desobedientes ou desobedecido a Deus por terem cometido os pecados. Então, ele faz uma omissão. Comparando aí as duas versões, você vai ver que tem uma pequena diferença. Então, preste atenção na hora que você estiver fazendo a sua leitura, que isso vai fazer muita diferença na hora de você fazer o seu estudo pessoal, tá? Na hora da sua devocional e da compreensão da Bíblia como um todo. Lembrando que essa tradução, ela é uma forma como a sociedade bíblica trabalhou ali, parafraseando, mas também não é o caso da gente entrar no mérito aqui sobre isso. Muito bem. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós vimos isso aqui em Efésios, capítulo 2. Também lá em Isaías, capítulo 59, ele vai falar sobre isso, que os nossos pecados, as nossas transgressões nos separam de Deus. E separação, portanto, é a morte espiritual. Fisicamente, você está vivendo, está respirando, está comprando, está vivendo em sociedade, mas espiritualmente está morto. Por isso, a gente pega ali, por exemplo, quando Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, ele fala assim, olha, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Quando ele fala desse morrer, ele vai falando na sequência do assunto, ele está dizendo da morte enquanto separação de Deus, estar separado de Cristo. E mais, ele completa ali o texto dizendo assim, olha, eu permaneço neste corpo, eu permaneço nessa condição para que, se isso é para a glória de Deus, para que eu possa completar a minha carreira levando a mensagem do Evangelho, que assim eu farei de bom grado, mas, na verdade, o que eu realmente gostaria era de já estar em Cristo. Então, a gente percebe que há um conforto na colocação de Paulo em relação à sua partida deste mundo, o seu desligamento do mundo terreno, né, e a sua ida para Cristo. E aí, então, vários textos vão dizer para a gente a esse respeito da importância de se ter essa segurança de para onde nós estaremos indo, de como que isso vai ser tratado na nossa vida quando a parte física, quando a parte material já não tiver mais o seu fôlego, né? Quando cessar aqui a vida. Tiago, capítulo 1, versículo 15, também vai dizer no finalzinho do versículo que o pecado gera a morte. Então, o pecado faz a separação entre o homem e Deus, ele rompe esse relacionamento. O pecado é o primeiro efeito, a morte é o primeiro efeito externo da questão da vida, né? É o primeiro efeito externo. E ele também, nós já vimos na semana passada, vai ser o último inimigo a ser vencido. E ele foi conquistado na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é o
doador da vida, doador do gênio humano, mas também ele é o conquistador da morte. Quando a gente vai ali para João capítulo 5, quero ler esse texto com vocês. João capítulo 5, deixa eu pegar uma outra versão. Tem várias Bíblias aqui, para que a gente possa ir usando conforme o texto, fica melhor para se entender, conforme a versão. Então, lá no no Evangelho de João, no capítulo de número 5, vamos abrir ele aqui. João, capítulo 5, versículo de número 24, ele vai dizer assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, vamos entender que aquele que tem a Cristo, que o confessou, vai passar da morte para a vida, porque está em Cristo. João capítulo 11, os versos 25 e 26, Jesus também, ele faz essa declaração, né? Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Mas quem não crê, já está condenado. Quando a gente olha, né, em Marcos 16, também vai falar sobre isso, né, sobre essa questão da condenação. João 11, vamos pegar aqui para a gente ler. Sei que você conhece o texto, mas é bom a gente dar essa ênfase no texto, uma vez que nós estamos falando de escola bíblica, nós estamos fazendo uma escola bíblica online, e eu fico muito feliz porque você está aqui participando, e desejo verdadeiramente que você tenha sempre o desejo e interesse nas escrituras sagradas. João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esse texto, como vocês já sabem, pelo menos uma boa parte da igreja local sabe disso, esse texto foi o texto que Deus usou para me dar vida, né? No momento em que, de fato, existia para mim uma condenação no campo espiritual, porque eu não o conhecia, mas principalmente porque eu tinha um diagnóstico, né, ali de eminente morte física, né? Estava ali com um diagnóstico, um relatório de soropositividade para a questão do HIV. Então, foi num tempo onde não existiam tratamentos, ou ele era muito diferente do que existe hoje, era uma situação também de preconceito, era morte não só física, mas também social, ali em eminência, mas Deus veio de encontro comigo nessa condição, e ele me deu esta palavra, né? Um dia ali na Avenida Kennedy, em Curitiba, estava lá um outdoor, e o Senhor deixou ali, através de alguém que até hoje eu não sei quem foi, não tinha nome de igreja, não tinha referência a não ser a bíblica, e estava escrito isso: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Como naquele período eu falava sobre isso, falei assim, o meu diagnóstico, a minha pena de morte já foi assinada. Então, quando aquele texto veio ao meu coração, ele veio realmente para me dizer assim: em mim você pode ter esperança. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui para o Senhor, aquele Senhor que eu tinha começado a ouvir, que eu malmente conhecia, e aí então eu disse para ele: Senhor, faz na minha vida aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz um milagre tremendo, maravilhoso, porque o Senhor tem feito coisas grandes e pequenas, e eu tenho ouvido e tenho visto através dos testemunhos destes irmãos. E então faz na minha vida por misericórdia. E aí, aonde eu for e onde o Senhor me permitir estar, eu falarei, eu testemunharei do seu poder, para dizer que o Senhor é Deus que traz vida em amplo sentido. Então, é maravilhoso. E quando eu olho para esse texto, eu fico realmente muito feliz de saber que isso se cumpre, porque Deus, ele é um Deus de misericórdias, um Deus de amor, um Deus de graça. E o texto é claro: aquele que creia em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, ainda que tenha uma separação entre a parte material e imaterial, ele não morrerá. Não morrerá, ele estará eternamente diante do Senhor. Então, vida e morte espiritual estão intrinsecamente ligados à forma como nós conduzimos o nosso relacionamento com Deus, a forma como nós vivenciamos, e não é simplesmente no crer, é o crer, mas dar crédito à sua palavra
crer dando crédito à sua mensagem, à sua pregação, aplicando a sua palavra à nossa vida. Não é simplesmente, eu creio, e não vive de maneira que a vida promulgue essa verdade, onde não há coerência entre aquilo que se prega e aquilo que se faz. Então, é muito importante a esse respeito, mas nós vamos entrar em outros métodos se a gente entrar muito nessa questão. Pastora Márcia, seja bem-vinda, Tânia, Toninha, Pastor Marcos, irmã Elaine, Deus abençoe em nome de Jesus, que a gente possa continuar juntos aqui falando um pouquinho ainda sobre essa parte. Então, nós vamos compreender que a vida eterna ou a morte eterna está neste relacionamento, de como nós estamos vivendo aí. A morte eterna, ela é uma consequência em detrimento da questão do pecado. Aquele que, a palavra diz que, então, o pecado, ele conduz o homem à morte. O salário do pecado é a morte. A morte, portanto, biológica é a morte do corpo, mas a morte espiritual, ela é ontológica. Ela não é uma questão de princípios morais, de fazer o certo ou fazer o errado. Não se trata simplesmente disso. Se trata de ser, de viver aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus prega, aquilo que Jesus nos dá como esperança, os seus valores, os princípios da sua palavra, e não como conceitos, simplesmente conceitos morais, conceitos éticos. Existem teorias e teologias que pregam sobre essa questão. Uma vez que você anda e vive eticamente, você terá aí um sucesso para a vida eterna. Não é isso. Até porque, se isso fosse uma realidade, nós não precisaríamos de arrependimento e nem tampouco precisaríamos de um sacrifício, do sacrifício da pessoa de Jesus. E vamos pensar ainda uma outra situação. Se lá no Éden houve o pecado e o homem pecou e rompeu esse relacionamento com Deus e houve ali a morte eterna, o Senhor providenciou vestes para que fosse coberta a sua nudez e deu outras consequências a ele também. E ao longo da história foi colocado, à medida em que as alianças foram se desdobrando, e o Senhor foi colocando ali princípios de relacionamento com ele, para que o homem pudesse rever esse relacionamento, e a gente vai ver que todo cerimonial que havia ali trazia essa referência, essa lembrança. Hebreus vai falar muito sobre isso, Hebreus 9, 10, 11, vai falar muito sobre essa questão dos cerimoniais e a sua suficiência ou insuficiência, sua eficácia ou ineficácia a respeito de aproximar o homem de Deus. Chega um momento em que Jesus vem para que ele se torne o único, perfeito e suficiente sacrifício, porque os sacrifícios ali feitos nos ritos anteriores, naquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento, e que então ele não é invalidado pela vinda de Jesus, mas ele é reforçado nos seus valores, e aí vale a pena muitas coisas, e uma delas é ler a respeito da ética dos 10 mandamentos, que vai nos dar os insights sobre isso, e talvez a gente até venha falar um pouco aqui mais sobre isso num outro momento. Então, nós vamos entender que Jesus, ali, ele veio como homem e trocou de lugar conosco, porque lá no Éden, num primeiro momento, o que Deus fez foi substituir o sacrifício, né, simbolicamente através do animal que foi imolado, e depois nos cerimoniais ao longo do Antigo Testamento. E sacrifícios, porque eles não eram suficientes, porque não eram eficazes, eles tinham prazo de validade, de ano em ano eles tinham que ser renovados, porque o homem que ali pecou, o animal, ele não tinha o mesmo pensamento, ele não tinha o ser pensante, ele não tinha as ideologias, ele não tinha o mesmo senso de volitivo, né, de decisão, de tomar de vontades. Então, por isso, no lugar de um homem, e nós vamos ver isso em Romanos, quando o texto vai nos dizer assim, a morte veio por um homem, por um homem também veio a vida. Então, existe aí o que nós chamamos de equidade do Senhor. Entrou o pecado no mundo por um homem, era por um homem que ele tinha que sair definitivamente, um homem que fosse capaz de vencer os desafios propostos ali através
dos assédios do pecado, através dos assédios e das tentações. Então, isso é lindo quando a gente tem este entendimento de como esse resgate acontece de forma plena na pessoa do Senhor Jesus. É tremendo e é maravilhoso. Então, a morte espiritual é simplesmente esse rompimento com Deus, esse afastamento da pessoa do Senhor, quando nós não temos um relacionamento com eles. E essa aproximação, esse reatar com Deus, os textos bíblicos, e não são poucos, eles vão nos trazer que isso é feito apenas na pessoa do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Não há outro por quem nós podemos chegar até o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente na pessoa de Jesus é que nós vamos encontrar a vida eterna, porque o rompimento com Deus é a morte. Bom, os textos bíblicos vão nos oferecer, então, esperança. A morte eterna é o castigo, mas a morte espiritual é uma consequência. O cristianismo não banaliza a morte em estágio algum. É importante que nós saibamos disso. E os textos vão nos trazer esperança, e um dos textos também que nos traz esperança está lá em Romanos, capítulo 8, onde vai dizer para nós que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem largura, nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar de Deus no amor em Cristo Jesus, uma vez que nós estamos nessa convicção, nessa certeza daquilo que temos diante do Senhor quanto fé. Apocalipse capítulo 14, eu quero abrir com vocês, depois nós vamos ver mais alguns textos a respeito ainda disso. Apocalipse 14, versículo de número 13, vai falar para nós assim. Desculpem se eu estiver falando muito rápido, mas eu estou pensando em todo o conteúdo e no tempo que nós vamos decorrendo aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13, ele vai nos dizer assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não é interessante, gente, esse texto? Olha isso. Bem-aventurado aqueles que já estão mortos e que morrem desde agora no Senhor. Para que, então, o Espírito diz, para que descansem das suas fadigas, das suas obras, pois as suas obras os acompanham. Olha que interessante. O que significa, então, aí isso? O que isso nos quer dizer? Isso vai trazer para nós um entendimento de que tudo aquilo que nós vivenciamos por meio do corpo não é anulado, não é apagado. Mas então isso tem um peso lá no juízo? Será? Será que isso vai ter peso no juízo? Porque todos nós sabemos que haverá um juízo eterno. Será que então isso vai trazer peso para a nossa vida? E aí pensando em outros textos, como lá em 1 Coríntios, onde fala para nós que a nossa obra, né, ou ela é palha, ou ela é ouro, e vai ser ali colocada no cadinho de Deus. Como que será isso? Mas isso é assunto para depois, onde nós vamos falar sobre essa questão. Então é importante entender que a palavra de Deus chama aqui, num primeiro momento, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Por que morrem no Senhor? Porque houve um rompimento, houve a cessação do fôlego da vida, a cessação da vida física, mas não houve a cessação da vida espiritual. A vida espiritual, ela tem uma continuidade. E se está no Senhor, então ele é bem-aventurado. Então, existem muitas preocupações em relação a onde vai ser, como vai ser. Existe um outro fator que nós já vamos falar sobre a questão da consciência ou da inconsciência, né, que entra dentro do período intermediário, que também nós vamos abordar nessa aula de hoje. Então, o que é importante saber, o que é importante quando a pessoa está ali adoecida ou até em um estado terminal? É importante ela saber que a vida tem a sua continuidade. É importante que ela saiba
que há uma consolação no Espírito Santo e que ela pode estar descansada. Então, desde que ela esteja no Senhor, se ela não está no Senhor, é importante que ela reveja aí a sua fé, que ela reveja os seus conceitos, os seus valores, porque a palavra chama de bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Gente, quão confortável é, né? Bem-aventurados, quer dizer, felizes daqueles que estão no Senhor, felizes porque mesmo quando a cessação da vida, mesmo quando o fôlego de vida expirar, ainda assim serão bem-aventurados. E mais, né, a palavra do Senhor vai falar assim, olha, se nós esperamos, 1 Coríntios 15, nós vimos isso na semana passada, se esperamos somente para esta vida, se pensamos em Cristo somente nesta vida, quão miseráveis somos. Quão miseráveis nós somos. Então, existe uma continuidade da vida. Existe a continuidade. Como essa continuidade se processa, onde ela se processa, é uma outra parte que nós já vamos dar uma olhada aqui. Mas é importante saber que a morte eterna, ela ainda é possível, mesmo que se esteja com o fôlego de vida em andamento como agora. As pessoas, existem milhares de pessoas. Nós falamos aqui semana passada do Vale de Ossos Secos. Havia ali uma multidão de ossos, e à medida em que o profeta foi profetizando, as estruturas físicas foram sendo compostas. Mas o fôlego de vida só aconteceu, a vida só aconteceu quando Deus soprou sobre ela o seu fôlego. E aí então houve seres viventes novamente ali. Lógico, isso tem uma questão escatológica muito ligada ao povo de Israel? Tem, mas olhando para esse conceito de uma forma genérica, de uma forma geral, nós vamos entender que assim o fôlego de vida traz a vida para aquela estrutura física. Né? A estrutura física precisa do fôlego de vida. Zacarias vai dizer para nós que o Espírito, nós vimos isso semana passada também, que o Espírito é doado por Deus. Deus é quem dá o fôlego, Deus é quem dá o Espírito. E os textos que nós falamos aqui anteriormente também reforçam isso. Então, a morte espiritual, ela é em decorrência da separação do homem e Deus, do pecado que faz essa separação do homem e Deus. Então, olha, eu vou fazer um apelo para você. Tem coisas aqui para serem consertadas na sua vida? Ah, com certeza tem, porque nós não somos 100% santos o tempo todo, nós pecamos, e pecado tem nome, viu, gente? Pecado tem nome, nós teríamos que entrar aqui para estudar teologia sistemática e falar sobre o pecado, nós não vamos entrar nisso agora, né, sobre essa área, mas pecado tem nome, e aí quando nós confessamos, e confessamos na pessoa do singular, não nas orações públicas, mas na sua oração particular, lá no quarto secreto, no esconderijo de Deus, no esconderijo do Altíssimo, aí sim, você pode e deve falar com Deus e reconhecer, e mais, o Salmo 15 nos ajuda, inclusive, a pensar que existem pecados que nós não identificamos e que precisamos da ajuda do Espírito para identificá-los e confessá-los diante do Senhor. E naquilo que nós já temos como conhecido, reconhecer, admitir e confessar diante do Senhor. Confessar na primeira pessoa do singular. Existe um peso de muita diferença dizer assim, Senhor, perdoa os nossos pecados e Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa porque eu falhei neste ponto. Eu olhei, eu pensei, eu falei, eu julguei, eu menti, eu roubei, eu adulterei. Enfim, tem um peso muito diferente. E esse peso e esse entendimento, esse sentimento de que erramos diante do Senhor, uma vez colocado, externado, admitido, reconhecido, traz para nós a sensação da morte, a iminência do julgamento e a necessidade de correção da nossa vida. E por isso, também o estímulo para que a gente não faça de novo. Agora, quando a gente confessa o pecado, no atacado, Senhor, perdoa, né? Papai do céu, perdoa os nossos pecados, amém? Que peso, que reconhecimento e que admissão eu estou trazendo para a minha vida. Por isso, recorrentemente, se comete os mesmos pecados, sem que se tenha ali trazido o peso dessa responsabilidade, né? Mais ou menos como atribuir o pecado ou a responsabilidade ao outro, que foi o que aconteceu lá no Éden. Ah, foi a mulher, foi a serpente. Não.
nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Somos falhos, somos fracos, somos carne, estamos na carne, mas diz o Senhor Jesus também que o Espírito é forte. E nós precisamos estar atentos aos assédios do mundo, né, aos assédios que estão ali. E é muito importante que a gente estude a palavra para que a gente tenha esse entendimento. Muito bem, falando aqui ainda a respeito disso, Colossenses, capítulo de número 3, quero também convidar você, e aí Colossenses 3 vai dizer assim, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida ou a vossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados juntamente com ele em glória. Ou seja, mais um texto que vai nos dar aí a referência da continuidade da vida eterna na pessoa de Jesus. Tá? Então, existe continuidade da vida para a vida eterna em Jesus e da condenação ou da morte eterna quando se está sem ele. A morte eterna é o rompimento com Cristo, com Deus. Quero falar então agora sobre o outro tópico, que é sobre o estado intermediário. Já entendemos então sobre a morte espiritual, que é enquanto estamos nesse corpo, enquanto temos vida física, temos uma morte espiritual, que pode vir a se tornar morte eterna. Vamos falar então do estado intermediário do homem. Morreu, ok, o cidadão ali chegou à cessação do fôlego de vida, né, cessou ali o estado corpóreo, físico, foi atestado ali, foi lavrado o óbito. Então, vamos para o estado intermediário. O que é que acontece agora, então, no estado intermediário em relação ao espírito do homem, uma vez que o corpo foi ao pó? Então, o estado intermediário, ele é o período entre a morte, né, entre essa separação, quando o espírito volta ali para Deus, e a ressurreição. Então, morreu, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus. Então, existe um período intermediário entre esse espírito ir a Deus e a ressurreição. A ressurreição, ela não é imediata. A ressurreição não acontece assim que o homem deixa de estar aqui, ou seja, o seu fôlego é cessado fisicamente, ele morre, vai o seu espírito para Deus, né? Então, o conjunto ali, espírito e alma, e ele, então, já está sendo ali ressuscitado. Não, já está sendo ressurreto. Não, existe um período intermediário. E aí, então, esse estudo sobre o estado intermediário, ele é um estudo escatológico. E dentro da escatologia, ele vai estar ainda dentro de uma divisão chamada escatologia individual. A escatologia, de uma forma geral, ela vai tratar a respeito do cosmos, a respeito do planeta, de todas as coisas que vão acontecer, de uma forma geral, com tudo e com todos, e a escatologia individual vai tratar a respeito do homem, do indivíduo, portanto. E aí, então, o estado intermediário é o estado entre a morte física e a ressurreição, o momento em que o espírito volta a Deus e a ressurreição. E aí, então, nós vamos entender que nem os justos e nem os ímpios vão ressuscitar imediatamente, como a gente já falou aqui. E o capítulo 14, que nós vimos aqui de Apocalipse, 14, 13, ele vai descrever aí esse ponto para nós, né? Vamos voltar aqui nele, 14, 13. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, ainda não houve uma ressurreição, mas eles estão no Senhor. E aí, um outro fator, Apocalipse capítulo 6, versículo de número 10, e agora a gente vai usar bastante a Bíblia para que estejamos dando fundamentos, porque existem muitas dúvidas, muitas curiosidades e muitas questões, inclusive, de doutrinas, mesmo cristãs, que apregoam coisas diferentes, tá? Então, vamos falar aqui, olhando para a Bíblia, para a gente lastrear biblicamente o que está sendo dito. Apocalipse capítulo de número 6, versículo 10, ele vai dizer assim para nós. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas
o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O que aqui está acontecendo? Quem é essa gente que está falando? Até quando o Senhor não vai julgar? Até quando o Senhor não vai trazer aí o julgamento a respeito daqueles que derramaram o nosso sangue? Quem são esses que estão falando? São os mártires, colocando, ou seja, eles estavam diante de Deus. E essa ressurreição estão diante de Deus. E essa ressurreição ainda não ocorreu. E eles estão colocando diante do Senhor. João viu isso. E ouviu, né? Eles colocando diante do Senhor até quando isto vai ser assim, até em que momento esse julgamento para aqueles que nos perseguiram, para aqueles que foram responsáveis pelo derramamento do nosso sangue, não receberão ali o seu julgamento. Isso nos leva a pensar em algumas coisas, tá? Em alguns fatores. Quando a gente olha para isso, nós vamos entender que aqueles que morrem, então, fisicamente, e têm o seu espírito levado até Deus, porque é assim que o texto nos diz, aqueles que morrem fisicamente, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus. Então, as pessoas, os seres, estão ali diante do Senhor. E estão diante do Senhor, ele chama de bem-aventurados aqueles que o conhecem, aqueles que morreram nele. E estão ali falando com Deus. Estão ali vivenciando uma situação. Isso significa que aquelas pessoas estão tendo consciência de onde estão e do que estão vivenciando. Então, algumas pessoas falam sobre a questão do sono da alma. E aí, nós vamos entender uma coisa aqui importante, várias coisas importantes no estado intermediário. Uma delas é que, uma vez que o homem volta para Deus, e o seu espírito volta para Deus, então não vai caber em momento posterior à cessação do fôlego de vida a definição de para onde vai a sua alma ou do que acontecerá com ela. Hebreus 9:27, cabe ao homem morrer uma só vez e virá depois disso o seu juízo. Então, este juízo que vai acontecer, será que lá na frente o homem vai comparecer diante de Deus e falando aqui, buscando aquele conceito das obras que nós vimos, será que as obras vão ser pesadas e medidas diante do Senhor, então ali, e falar, legal, você teve mais coisas boas do que coisas ruins, e você foi mais bacana, mais legal, mais gente boa, e aí então, portanto, ok, você pode entrar nos céus? Não será esse o critério. Essa entrada na presença de Deus nesse sentido para juízo tem um outro caráter, não é nesse sentido. E aí, quando a gente olha para a questão do período intermediário, algumas pessoas também colocam sobre o purgatório. Bom, a pessoa morreu, né, expirou a vida, houve uma cessação do fôlego de vida, e agora, então, a sua alma, o seu espírito, vai para um lugar chamado purgatório. Isso existe uma doutrina, ou várias religiões que pregam isso como doutrina, e Dante Alighieri, em Divina Comédia, escreveu sobre isso. Não sei se você já leu esse livro, ou já leu sobre isso, e aí na Divina Comédia, o Dante Alighieri, ele vai falar sobre os vários estágios do purgatório, as formas como ele funciona, inclusive trazendo ali para cada tipo de pecado uma forma de que o homem seja, que ele reveja o que aconteceu, que ele possa rever a vida dele e retomar ali a um estágio de pureza, de melhoria, né? E existem outras religiões que pregam ali que o homem pode voltar posteriormente, ainda que no corpo ele vai reencarnar e ele vai ter uma nova oportunidade. Não é assim que funciona, de acordo com a Bíblia Sagrada. O estágio intermediário, ele vai colocar que o purgatório tem essa função. Se existisse purgatório, para que o homem pudesse rever a sua vida, a sua condição, então, acreditar nisso é simplesmente colocar o sacrifício de Cristo como algo ineficiente e ineficaz.
Por que eu preciso de crer em Cristo se eu posso viver a vida da maneira como eu bem entender e depois, quando cessar o meu fôlego de vida aqui, a alma e o espírito vai para um purgatório e ali eu tenho a chance da, vou usar aqui a expressão, repescagem, né? Tem a possibilidade de ali me resolver. Então, eu não preciso de Cristo, não preciso daquilo que a palavra de Deus me ensina e, de certa forma, me orienta, me limita, né? Para algumas pessoas entende que as mensagens e os mandamentos de Cristo sejam limitadores. Então, para quê? Se eu posso passar pelo purgatório e ali, então, resolver a minha vida espiritualmente. Então, não, a Bíblia não nos dá lastro bíblico para o purgatório. A Bíblia vai nos dizer que uma vez que o Espírito está em Deus, ponto. Não tem esse fator, né, essa possibilidade do purgatório. Lucas capítulo 16 também vai mostrar para nós, e ali tem aquela passagem que nós conhecemos, que é muito conhecida e conversado sobre isso, quando se fala de morte, em que Lázaro está ali, Lázaro e o rico falando com o Senhor, pedindo para que ele possa enviar pessoas, ou até mesmo ele voltar e levar a mensagem para que as pessoas creiam no Senhor, creiam na palavra, creiam nos profetas, né? E ele fala, permita que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos para refrigerar a minha alma. Então, o que nós temos nesse texto? Primeiro, que existe uma consciência, então, aí, de novo, mais uma vez, reforçando esse entendimento, existe uma consciência de onde se está. Existe uma consciência, os mortos dormirem, o estado, o que é o dormir em Cristo? Dormir em Cristo não estar consciente, não estou consciente daquilo que está acontecendo, não existe uma consciência, o dormir em Cristo. Por que Paulo usa isso? Paulo usa essa expressão em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele usa isso em outras cartas. E ele fala, né, em Tessalonicenses ainda fala, irmãos, a respeito da morte, não quero que sejam ignorantes. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo assim, olha, a morte ela tem um aspecto de dormir. Quando você olha para uma pessoa ali, a gente vai no velório, e a gente olha a pessoa ali, ele tem esse aspecto de dormir, de quem está dormindo, e, portanto, não se apercebe daquilo que está em volta de si. Esse é um fator. O outro fator é que a pessoa que está dormindo, ela vai acordar. E quando acordar, ela vai estar vivenciando a sua vida em sociedade. Por isso, Paulo usa essa expressão do dormir. Mas, nesse aspecto de semelhança, agora, o fato é que a pessoa que está dormindo no Senhor, ela tem consciência daquilo que está vivenciando, ela sabe onde está, ela sabe o que ela está vivenciando, ela sabe o que está acontecendo com ela, ela não tem consciência do que se passa aqui, com aqueles que ainda estão vivenciando nessa esfera da vida. Mas aqueles que morreram, aqueles que partiram, aqueles que o seu espírito já foi tomado para Deus, eles não têm consciência do que passa aqui, mas têm consciência do que eles estão vivenciando lá. Por isso, aqui nesse texto de Lucas, a gente tem esse entendimento. Em Apocalipse, nós também vemos em Apocalipse 14, que nós temos esse entendimento, que os mártires estão ali clamando ao Senhor para que então haja essa questão da justiça. Então, o sono da alma, ele é simplesmente uma colocação, uma palavra que é utilizada como se fosse uma ilustração, para que as pessoas possam entender a esse respeito, tá bom? E vamos entender ainda que a consulta, algumas religiões trabalham com a questão da consulta aos mortos. Consulta aos mortos é a necromancia. Necromancia, de acordo com Levíticos, capítulo de número 9, verso 31, e também o 20, versículos 6 e 7, é pecado. A gente tem ali o exemplo de Saul, que vai lá e conversa, abre aspas, com Samuel. Ele estava falando com uma vidente, com uma feiticeira. Era um ato completamente condenado por Deus. Não tem nada ali de verídico no sentido
de que ele estava falando com os mortos de fato, ou com Samuel de fato. Não, de jeito nenhum. Isaías, capítulo de número 8, verso 19, também vai trazer esse entendimento para nós, que a necromancia, ou seja, a consulta, a conversação com os mortos é algo totalmente proibido. Quando se acessa o espírito daquele que já partiu desta terra, ou seja, aquele que já cessou seu fôlego de vida, não se está falando com aquele. Tanto que em Lucas 16, o rico ali, ele fala com Deus, fala com o Senhor, para que o Senhor peça para Lázaro. Não existe comunicação, nem entre quem está num lado e no outro, né, num estágio ou no outro, nem conosco. Não existe isso. Só existe consciência de onde se está. Ok? E aí, então, olhando para esse processo, nós vamos ter um entendimento que a morte faz a separação do homem com Deus, e isso é a morte espiritual, e existe nesse estado intermediário entre essa morte física, ou onde o espírito é tomado para Deus, onde o espírito volta para Deus, existe a consciência, portanto, o estado intermediário é um estado consciente do homem, e esse estado consciente está aguardando a chamada ressurreição. E aí, então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o homem já morreu, se houve já uma definição de para o que vai acontecer com ele, sendo que este homem morreu em Cristo e ele tem, portanto, a vida eterna, e a palavra chama de bem-aventurados. Agora, se ele morreu sem Cristo, a palavra também chama de condenados, e nós já vimos aqui em alguns textos que aquele que não crê está condenado, aquele que não está em Cristo já vive a condenação, ou seja, há um expirar, a cessação do fôlego de vida, já coloca o estado da sua alma, né, e o seu espírito em condenação. Então, qual a necessidade do julgamento? Se já está definido o que vai ser. Qual a necessidade da ressurreição? Se já está definido o que vai ser. Qual é a necessidade? Porque vamos pensar aqui, morri, fôlego de vida cessou, vou para Cristo, porque eu creio em Cristo piamente, Ele é o meu Senhor, Senhor da minha vida. Então, vou para Cristo. Que necessidade há de um julgamento? Se não vai haver essa balança da graça ali para dizer, houve mais pecados ou houve menos pecados, se já está esse estado definido. Qual é a questão do julgamento? E mais, qual é a necessidade? Porque assim, vamos pensar no contrário, na pessoa que já está condenada. A pessoa já morreu sem Cristo, já está no lugar de condenação, e aí então ela vai para o julgamento. Se ela já sabe que ela está ali num estado de condenação, e esse julgamento não vai fazer a diferença, porque não vai mudar isso, essa situação dela, qual a razão de ser do julgamento? Né? Então, assim, já estou condenado, preciso passar por um julgamento, apesar da condenação? Preciso passar por um julgamento, apesar de já saber que eu tenho a vida eterna? Por que existe o julgamento? Para que ele serve? Afinal de contas. E por que existe uma ressurreição? Por que da ressurreição, uma vez que já expirou o fôlego da vida? Então, são outros fatores importantes para a gente estudar dentro da questão da escatologia. Então, por que existe essa questão? Quando nós entendemos que o homem está no período intermediário, nesse processo intermediário entre o expirar do fôlego de vida e entre ressurreição, porque o homem está incompleto diante de Deus. Ele está ali de maneira em que ele tem o espírito e tem a sua alma, mas ele está incompleto. A completude da pessoa precisa estar diante de Deus. O homem é completo diante do Senhor, ele precisa estar completo perante o Senhor. E aí, então, ainda que ele esteja lá, já esteja gozando das bem-aventuranças do Senhor, no estado de bonança, a necessidade da ressurreição é para que esse homem esteja completo. E aí é onde vai acontecer o estado em que ele vai receber o corpo glorioso, onde ele vai vivenciar aí essa experiência maravilhosa com o Senhor, recebendo o corpo glorioso, corpo celestial, corpo incorruptível, que a gente lê um pouquinho sobre isso, lá em 1 Coríntios 15. E a ressurreição, ela tem, portanto, um caráter central nas Escrituras. Porque o que seria
O que seria o cristianismo sem a morte de Cristo na cruz? E o que seria o cristianismo sem a ressurreição? Que domingo que vem, inclusive, nós vamos celebrar a Páscoa e a ressurreição de Cristo. A ressurreição, ela tem um caráter central nas Escrituras. Nós vemos lá em 1 Coríntios, e aí eu te convido mais uma vez ao texto, versículos 13 e 14, ele vai dizer para nós, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, assim como também é vã a nossa fé. A ressurreição, ela tem caráter central nas Escrituras, a ressurreição de Cristo e daqueles que nele creem por consequência. Então, a ressurreição, que é o próximo estágio da morte, né, ou que vai levar ou não o homem para a condução da vida eterna, e aí é importante que a gente entenda, então, depois do estado intermediário vem a ressurreição, e após a ressurreição vem o julgamento. E esse estado da ressurreição e o estado do julgamento são assuntos que nós vamos ver no próximo domingo, em nossa próxima aula, ok? Então, até aqui, nós vimos sobre a questão da morte espiritual, ou da vida, né, da continuidade da vida espiritual enquanto vida no Senhor. E se essa morte, o estágio, né, da morte espiritual para a morte eterna, o julgamento e a ressurreição, nós vamos ver no próximo domingo, na nossa próxima aula. Domingo que vem é domingo de Páscoa, e eu desejo a você que você tenha um excelente domingo desde agora, né? Mas hoje também, que você viva o hoje. Mas no próximo domingo, e eu fiquei aqui olhando para essa nossa agenda, para esse nosso calendário, eu falei, nossa, muito legal, muito pertinente, porque nós vamos falar sobre a ressurreição exatamente no dia da ressurreição, né, na ressurreição de Cristo, e nós vamos trazer isso como complemento para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso entendimento, para reforçar nossa alegria, nossa esperança. Então, nós vamos trabalhando aqui juntos. Eu agradeço a Deus pela sua participação, quero orar com você. Compartilhe o amor de Deus, compartilhe a fé, compartilhe a esperança. Né? Vamos lembrar que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Então, que você possa ter. E pensando que nós estamos vivendo um período em que há muitos lutos, pessoas estão desesperançadas. Nós podemos dizer a elas, ainda que o fôlego de vida se expire, e é claro que esse processo é muito complicado para nós. E aí a gente vai buscar lastro em tudo aquilo que a gente já viu na semana passada sobre a questão do medo da morte. Mas nós precisamos ter a certeza de uma coisa: a vida, ela tem continuidade. A vida continua. E a palavra do Senhor chama de bem-aventurados aqueles que estão no Senhor. Amém? Vamos orar. Graças a Deus. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, poder compartilhar a Tua palavra, aquilo que ela nos instrui, e ter, Senhor, o nosso entendimento aberto, para que assim a Tua palavra venha trazer valores e princípios inegociáveis para nós. Saber que o Senhor providenciou para nós a continuidade, saber que o Senhor providenciou para nós a bem-aventurança, saber que o Senhor preparou para nós, através de Cristo Jesus, a ressurreição, saber que o Senhor tem preparado para nós uma cidade celestial, saber que o Senhor tem preparado para nós um corpo glorioso. Isso é tão maravilhoso, Pai, porque sabemos e principalmente temos o entendimento que estaremos contigo. Mas isso tudo, Senhor, que fique muito claro para nós, segundo a tua graça e o teu poder. E verdadeiramente, Pai, eu te dou graças porque temos o privilégio de olhar para as Sagradas Escrituras e poder compreender um pouco mais daquilo que o Senhor tem falado. Como traz paz ao coração a compreensão das suas Escrituras para nós, dos registros sagrados para nós. Podemos louvar, Senhor, mais uma vez ao Senhor, porque nos preparou esta maneira de conhecê-lo através da sua palavra. O Senhor ordenou os registros para que pudéssemos, Senhor, ter acesso ao Senhor, à sua palavra, a vida eterna através dele, através da pessoa de Jesus, porque cremos nas Escrituras que produzem em nós a fé. Senhor querido e amado, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando e cuidando de cada família.
que neste momento, Senhor, está apresentando diante do Senhor momentos difíceis. Talvez, Senhor, estejam ali com os seus amigos, parentes, enfim, internados, vivenciando um momento difícil, talvez lutando pelo fôlego da vida, o que é muito pertinente e natural ao homem, a todo ser vivo, na verdade. Mas eu te louvo, Senhor, e te peço em nome de Jesus que o Senhor, em nome de Jesus, faça a obra maravilhosa, Senhor, que tu tens poder de curar. Tu tens poder de trabalhar, Senhor, através dessa vida, de trazer a ela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer realizar por meio dela, quer seja, Senhor, da cessação da vida, quer seja na continuidade dela, ainda que nesse tempo e nessa esfera, mas eu peço que em tudo, Pai, no nome de Jesus, o Senhor esteja consolando e confortando aos corações. Aqueles que estão em luto, que também possam ser confortados, possam ser consolados pelo Senhor, que o Senhor, através do seu Espírito, ajude o Senhor a continuar, ajude-nos, Senhor, nessa caminhada de fé. Porquanto é difícil, ó Deus querido, essa separação daqueles que amamos. Sabemos que o Senhor compreende, e lá na cruz, o Senhor Jesus, ao expirar, ele disse, antes do expirar, ele disse, Senhor Deus, Pai, por que me abandonou? Se sentindo ali num momento de solidão extrema, e é exatamente esse sentimento que muitos de nós, Senhor, compartilhamos quando um dos nossos, nos deixa aqui. Pai querido, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus servos, que seja um domingo maravilhoso, um domingo especial, que tenhamos, Senhor, alegria e paz, e que possamos compartilhar, Senhor, este dia com os nossos, que a nossa família, Senhor, esteja debaixo da tua mão, debaixo da tua mão poderosa, guardadas e livres de todo mal, para a glória e o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, para que assim nós possamos nos regozijar, nos alegrar no Senhor e bendizê-lo em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe, no nome de Jesus, que seja um domingo maravilhoso, um domingo excelente. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação, e que você possa estar conosco no próximo domingo, onde nós vamos falar então sobre a ressurreição e sobre a vida eterna e sobre o julgamento também. Deus abençoe e que seja assim então um dia especial para a glória do Senhor. Fique com Deus e um grande abraço.